Hoje nós estamos entrevistando a queridíssima doutora Lúcia Bessa. Se eu estiver errado no nome, me corrija, doutora. É Lúcia Corretíssimo. Bessa mesmo? Corretíssimo? Corretíssimo. Quem deu o nome da doutora? Seu pai, sua mãe? Bom, o sobrenome é um sobrenome de família, né? Bessa, tem uma origem portuguesa. Mamãe que me deu o nome de Lúcia. O meu nome é Lúcia Divina Barreira Bessa. Então é um nome grande e depois que eu me casei, acrescentou aí mais um sobrenome. E aí o nome profissional eu adotei Lúcia Bessa. Bacana. Então você nascida em Brasília, mas seus familiares são de Portugal, correto? Não. Eu nasci em Brasília, papai é da Bahia e mamãe do Piauí. E casei com um paraibano. Vejam só aí a miscelânea. Ah, entendi. A mistura, né? É uma mistura mesmo, uma mistura bem heterogênea. Como começou a sua carreira profissional, Lúcia? Qual foi o que deu assim a engrenagem para você querer ser advogada e se destacar nesse meio aí? O que deu? Primeiro eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer imensamente por vocês estarem conosco aqui nesse bate-papo, que na realidade é um bate-papo, e dizer para você o seguinte, Carlos, esse desejo em ser advogada, isso surgiu há alguns anos atrás, quando eu morava numa cidade muito vulnerável, de uma situação extremamente difícil, e onde eu não era pobre, eu era abaixo da linha da pobreza, eu era verdadeiramente miserável, eu era abaixo da linha da pobreza. E ali nós vivíamos numa situação muito difícil. Mas eu já acalentava no meu coração o desejo e a vontade de lutar pelos outros e pelas outras. Eu já entendia, muito jovem, com 14, 15 anos de idade, eu já entendia que a nossa vida só teria sentido a partir da nossa doação para o outro e para a outra. Só que eu não entendia, eu não sabia aonde que a vida iria nos levar, porque, evidentemente, nós não temos o dom da adivinhação, né? Digamos assim. Então, eu, com 15 anos, 15, 16 anos de idade, eu fui, aspas, descoberta por um professor lá no colégio, lá em Ceilândia, onde ele percebeu que eu poderia dar um pouquinho mais daquilo que eu estava dando para mim e para as pessoas com as quais eu convivia. E que não eram verdadeiramente coisas boas, não, viu? Eu enveredei por caminhos não muito bacanas. E aí, quando a gente pensa que todos os caminhos verdadeiramente já estão fechados e que a gente não tem mais possibilidade de encontrar uma luz no fundo do túnel, esse professor percebeu que eu poderia dar um pouco mais. E aí ele começou a introduzir alguns livros e tal, para que eu pudesse ler, e ele já era advogado e estava se preparando para prestar concurso para juiz naquela época. Mas veja bem, eu, mulher, pobre, morando em Ceilândia, inimaginável eu fazer direito e ser advogada. Era inimaginável isso. Isso era uma coisa que não se cogitava, né? Então, assim, o meu destino era um destino que já estava traçado para o insucesso, para a derrota, para aquilo que não era legal. Mas como nós somos os donos das nossas vidas, né? E o protagonista dos nossos destinos, nós mudamos o nosso destino e a partir daquele momento ali onde eu me percebi que eu poderia ser diferente, né? Que eu poderia fazer a diferença, muito embora eu vivesse no lar de violência, de agressividade constante, eu poderia fazer a diferença. E aí, nós enveredamos aí pelo caminho daquilo que era bacana, né? Saímos do caminho não muito bacana, não muito legal. Claro, não foi nada fácil, nada simples assim, né? Tudo a gente paga um preço. Nada é tão bonitinho. Então, com muito custo, nós arremetemos, nós mudamos o curso e aí a gente foi lutar pelas pessoas. Aí eu comecei já na Ceilândia mesmo, onde eu morava, cuidar das pessoas. Aí nós fomos fazer campanhas, ceder cesta básica, nós aí criamos vários grupos de jovens naquela época, dentro da Igreja Católica, nós criamos um GBIM, que é os Jovens em Busca de Ideal Melhor, e hoje a gente se encontra e a gente fala que esse grupo de GBIM virou VEBIM, Velhinhos em Busca de Ideal Melhor.
E aí foi isso, Carlos. E aí eu já queria fazer direito mesmo, porque eu entendia que era o caminho para ser a voz das pessoas que não tinham voz, assim como eu não tinha voz naquela época em Ceilândia. Eu precisei que alguém pudesse perceber isso por mim. Eu entendi que eu tinha a obrigação de também auxiliar essas pessoas. E foi aí que nasceu o desejo, e foi aí que eu fiz direito. Entrei na faculdade com 17 anos de idade, me formei aos 21 anos de idade. É isso. Parabéns, parabéns pela sua carreira de sucesso, né, doutora? Obrigada, querido. Você já falou aqui sobre esse comecinho de entrevista aí, que você não vem de família rica, né? Não mesmo. De família. Quando a gente escuta esse nome Bessa, dá aquela aparência de uma trajetória de família herdeira, né? Que você herdou toda. Adoro. Como foi para você entrar nesse âmbito de faculdade, que a gente sabe que se hoje é difícil, você permanecer numa faculdade, naquela época era bem mais difícil, né? Explica um pouco para a gente. Eu gosto quando me faz essas perguntas. Eu gosto quando me faz essas perguntas, porque eu estou vendo aqui muitos jovens entrando. E para dizer a vocês o seguinte, que não é fácil. Não é fácil a gente ter um local ao sol. Não é fácil. Ou num lugar na sombra. Não é fácil. Né? Mas não é impossível. O nome é pomposo, querido, mas a gente veio da ala mais vulnerável, né, da família Bessa. E aí nós tínhamos que mudar esse destino. E como é que a gente muda destinos? Através da educação. Né? A educação é o modo mais revolucionário que existe para mudar status quo. Bom, fui fazer direito, entrei na faculdade. Ah, que delícia, né? Que maravilha, né? De jeito nenhum. Eu era a única que morava em Ceilândia. Minha sala tinha 75 alunos. Eu era a única que morava em Ceilândia. Eu era a única que andava de ônibus. Então, era assim, como eu morava na 18 da Ceilândia Sul, ali perto da Demacol, já no finalzinho da Ceilândia Sul, eu era uma das últimas a sair do ônibus. E aí, mamãe ficava me esperando na parada de ônibus. Como ela estava achando difícil aquilo, eu comecei a falar com o motorista para ele me parar na porta de casa. Então, ele parava, porque eu morava de frente à pista, ele começou a parar na porta de casa. E ali, os problemas começaram a diminuir. Né? Porque naquela época, realmente era muito difícil. A marginalidade hoje é terrível. Naquela época, parece que era um pouquinho pior. E aí, muito bem. Eu chegava em casa por volta de 1h10, 1h15 da manhã, quando o ônibus não quebrava. Porque quando o ônibus quebrava, era 3, 3h30, e mamãe, aquela mulher maravilhosa, divina mulher coragem, ela me esperava todos os dias na porta para que eu não tivesse nenhum problema para entrar em casa. Muito bem. E aí, para pagar a faculdade, gente, como é que era isso? CEUB, caríssima. Caríssima. Nessa época eu trabalhava num clube, mas o valor que a gente recebia não era suficiente para pagar a faculdade. Aí eu me lembro bem que no determinado semestre, os meus colegas, eu falo isso, vou tentar falar sem me emocionar. Os meus colegas se cotizaram e pagaram todo o meu semestre. Eu era representante de turma, monitora de várias matérias, então eu tinha um percentual de bolsa de estudo, porque eu era representante de turma e eu tinha um percentual de bolsa de estudo, porque eu era monitora. Então, eu sempre gostei de estudar. Então, eu queria saber, eu queria aprender todas as matérias. Então, os professores ligavam, porque naquela época era difícil falar de celular, os professores ligavam para a diretora e aí falavam, olha, será que a Lúcia pode dar tal matéria? E aí eu dava matéria e acabou que eu peguei um percentual de bolsa de estudo, de desconto, né? Por ser monitor e por ser representante de turma. Eu fui representante de turma do 2º ao 10º semestre. Eu fui presidente de comissão da formatura, eu fui oradora de turma, enfim. Toda a minha vida foi nessa luta constante aí de querer ser protagonista da minha vida. E aí eu lembro, depois que os colegas se cotizaram e pagaram o meu semestre, no outro semestre eu consegui pagar um pouco, no outro semestre eu não consegui mais, e aí eu já não tinha mais cara de falar com a turma, né? Não tinha como. Falei, rapaz, eu vou ter que... Boa noite, amada. Eu vou ter que negociar esse débito. Aí eu cheguei lá, fui falar com o diretor, né?
Aí eu falei, diretor, a situação é essa, é essa, é essa. Aí ele disse, ô Lúcia, minha querida, eu sinto muito. Pessoas como você não podem estudar. Vocês não podem pagar. Isso aqui, minha filha, não é uma entidade filantrópica. Você só tem um caminho. Trancar essa faculdade. Cara, eu vou te falar. Foi duro. Eu lembro muito bem que eu sentei no meio-fio, em frente à faculdade de Direito. Era FAD. Eu sentei naquele meio-fio, mas eu chorava, Carlos, copiosamente. Porque eu pensava, meu Deus, a única forma de mudar o meu destino é estudar. A única forma é estudar. E o único curso que eu gostaria de fazer, eu hoje já não posso. Por que eu não posso? Porque eu não tenho como pagar. E chorava, chorava, chorava. E na minha vida, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu sempre tive anjos na minha vida. Pessoas que se apresentaram na minha vida. Terezinha, um beijo, amada. Se apresentaram na minha vida e me ajudaram muito. Nisso que eu estou lá chorando, apareceu a América, que era a secretária do diretor da faculdade de Direito. Aí ela passou, ela já sabia como é que eu era, Caxias, né? Nunca batei aula, sempre gostei muito de estudar, enfim. Aí ela me viu chorando e falou assim, Lúcia, o que é que você está chorando aí? Aí eu disse, aí eu contei para ela a história. Falei, amada, a história é essa, enfim. Aí ela disse, enxuga suas lágrimas, Lúcia, e venha falar comigo hoje à noite. Aí eu fui à noite conversar com ela. Ela disse, a partir de hoje, você vai dar aula, vai trabalhar no CEUB. Vai ser orientadora discente no CEUB. E aí você vai estudar no contraturno e no outro você vai ser orientadora discente e você vai ter 100% de bolsa de estudo. E assim foi, querido. Aí eu fiz meu curso, continuei sendo representante de turma, continuei sendo monitora. E obrigada, camarada. E aí, logo depois, eu consegui um emprego fantástico no Correio Brasiliense. E aí a vida mudou, amado. Aí a vida mudou. Aí eu comecei mesmo engajada na luta em defesa de todas as mulheres. Terminei o meu curso, fiz pós-graduação no próprio CEUB. Aí, na pós-graduação, eu fui representante de turma, presidente de comissão de formatura. Aí eu fui fazer outra pós-graduação na Católica, do mesmo jeito. E é isso. A sua pergunta, que foi relativa ao meu período de faculdade, se resume nisso, muito sucintamente. Que trajetória, né, doutora? A gente até se emociona junto com a senhora vendo essa história, que realmente é a história de superações dessas tais que nós precisamos escutar, né? Doutora, nessa carreira da senhora, a senhora teve vários prêmios, né? Teve muita tristeza, teve muita guerra, teve muita luta, teve muita superação, mas também veio a parte da premiação, né? A parte da conquista que a senhora merece, né? Aquilo que tudo que você ganhou foi graças ao seu esforço, graças ao trabalho. É o fato da senhora ser uma cidadã honorária, né, de Brasília. Como foi para você essa notícia? Foi muito honroso. Eu digo a você que foi uma emoção gigantesca. E, graças a Deus, quando eu recebi essa alta comenda, essa alta condecoração, é a mais alta condecoração que um Estado dá para um cidadão e uma cidadã, foi para mim de muita alegria, porque a mamãe ainda estava conosco, né? E ela pôde estar comigo, ao meu lado, e eu pude homenageá-la por tudo que ela fez, por tudo que ela representou e representa na minha vida. Então, mamãe esteve comigo nesse dia, foi uma solenidade na Câmara Legislativa, numa sessão solene da Câmara Legislativa, convocada para esse fim, né, para fazer essa condecoração a mim. E, para mim, foi assim, uma emoção que eu não dou conta de expressar para vocês. Uma pessoa que veio de uma favela chamada Morro do Querosene, depois foi para Ceilândia, sofri o que sofri, né? Passei o que eu passei. E sempre com muita dificuldade, mas, sobretudo, gente, eu quero dizer a vocês que estão aqui,
Eu não falo com tristeza, eu não falo com soberba, eu falo com muita alegria no meu coração. E eu tenho uma filha, uma única filha. E eu digo para ela e digo para vocês, é possível. É possível a gente sair de uma situação de vulnerabilidade, é possível a gente sair de uma situação de vitimização, é possível a gente dar um novo rumo para a nossa vida. É possível. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Né? Então, dentre tantas condecorações, uma delas foi essa. Depois eu recebi um título de cidadão, de Mulher Solidária do Ano pelo Estado de Goiás, pelos trabalhos que a gente desenvolveu também no Estado de Goiás. E aí a gente não parou mais, né? Recebi prêmios de direitos humanos, enfim, vários prêmios, condecorações, enfim, moções, moções de louvor pela Câmara Legislativa, moções de louvor pela UAB. Então, assim, é uma trajetória que eu me orgulho muito e me orgulho, mas assim, no bom sentido, eu não quero transparecer às pessoas que estão aqui nos escutando que isso é com soberba. Não. É para dizer a vocês que se eu conseguir, vindo de onde eu vim, vocês também podem conseguir. Né? Eu estou aqui compartilhando a minha vida com vocês para dizer a vocês que é possível. Não é fácil, mas é possível. Uma das coisas que me chamou a atenção foi esse tanto de um currículo, além de você ter um currículo, da senhora ter um currículo extenso, a senhora ainda tem muitos prêmios, né? Dentre esses todos os prêmios que a senhora conseguiu, qual foi assim o que realmente chegou a senhora assim e você falou assim, você ficou assim mais alegre? Eu sei que todos têm um lugar reservado no coração Sim. da senhora, mas que foi assim o que chegou, que marcou mais a história, da sua carreira profissional em um todo. A senhora tem como escolher um desses e falar assim para nós? Eu recebi uma condecoração pela Associação Internacional de Cultura como Mulher Destaque do Distrito Federal, que foi para mim muito honroso, e vários outros. Mas eu tenho que confessar que o que mais me deixou reconhecidamente satisfeita e feliz foi o título de cidadão honorário, porque é um título que, né? E é uma condecoração altíssima, e hoje nós temos ali, a gente tem um Bolton, a gente tem um espaço dentro da sociedade, né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e muito satisfeita, e eu quero compartilhar com vocês aí esse prêmio, porque eu tenho certeza que vocês que estão me conhecendo agora também têm uma participação nisso. Por que que tem uma participação? Porque vocês estão aqui, parados numa noite como essa, me assistindo o Carlos, nos ouvindo, nos dando o prazer de estar conosco. Então, eu quero compartilhar com vocês também essa alegria de uma ex-favelada, não é? Estar aqui recebendo, e já recebi tantas coisas, e eu creio que ainda tem muita coisa aí para a gente caminhar, tem um caminho longo aí pela frente. Sim, com certeza. Como foi que a senhora chegou a ser âncora de um programa? O que deu a ideia? O que fez com que levasse a senhora a querer apresentar um programa e a ser âncora de um programa tão legal igual que você está à frente, né? Que é o programa Papo à Beça. Engraçado, Carlos, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse apresentar hoje 3 programas, né? Hoje eu estou em 3 localidades. Mas aí nós começamos uma live pelo Facebook para discutirmos os índices de violência intrafamiliar e doméstica contra mulheres e meninas. Nós começamos ali. E aí nós começamos discutindo sobre isso. E foi um sucesso tremendo, as pessoas participando, as mulheres, os homens, jovens, todo mundo participando, dando as suas opiniões. Nós começamos a falar sobre as mulheres com deficiências, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, né? Enfim, nós falamos sobre as mulheres e suas especificidades, e aquilo chamou a atenção das pessoas que estavam assistindo. E aí eu resolvi migrar para o Instagram. Quando eu migrei para o Instagram, aí o negócio cresceu mais ainda, e aí eu recebi o convite da TVN Brasil, e por incrível que pareça, por esses dias aí, nós vamos fazer 1 ano de programa, e estando na TVN Brasil por uns 3 meses, eu recebi o convite do Canal 12 da NET para levar o Papo à Beça para lá. E aí, semana retrasada, uns 15 dias atrás, nós colocamos em prática um projeto para a TV DF,
TV Comunitária DF, que fica sediada em Ceilândia, para a gente levar ao conhecimento da população as ações desempenhadas pelo Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal. Então, nós temos 3 programas hoje, e agora, nesse mês de março, nós instituímos no Papa Bessa o Março de Todas as Mulheres, porque no dia 8 de março nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta pelas mulheres, um dia de resistência, né, contra todas as adversidades, né, e todas as violências que nós sofremos. E aí nós instituímos o Março de Todas as Mulheres. E durante todos esses programas, nós estamos levando programas que falam sobre a temática mulher, sobre o combate e enfrentamento à violência, sobre mercado de trabalho, enfim, sobre acesso à justiça. É isso. Vou deixar bem claro para vocês, a nossa entrevistada de hoje, a queridíssima doutora Lúcia Bessa, ativista, feminista? Até a alma. Empoderada, queridíssima Lúcia. Lúcia, sobre essa questão de ser mulher, ativista, feminista, defensora dos direitos das mulheres, você sofreu muito preconceito no começo da sua história como advogada? Qual foi os maiores preconceitos e bloqueios que você teve por ser mulher, advogada e tão reconhecida nesse meio, né? Eu sofri todos os preconceitos imagináveis, né? E quando você se... Porque nós, mulheres, a gente sofre todas as espécies de violência e preconceito. Se você fala alto, você é grossa, não é? Se você fala baixo, ninguém te respeita porque você mia, não é? Se você tem posturas firmes, você quer se masculinizar, não é? Então, se você tem posições fortes, você é louca, não é? Então, de todas as formas, querem nos desqualificar como mulheres, como ser humana que somos, não é? E eu tenho 1,50 m, eu sou mega baixinha, né? E aí a gente vai descobrindo alguns meios para suplantar algumas ditas... o salto, né, doutora? Aí a gente não sai do salto, né, amigo? Não tem como sair do salto, em todos os sentidos. Mas não foi fácil mesmo. Eu chegava em determinados lugares, Carlos, que eu vou pedir licença para não citar, que quando eu chegava, parecia que o assunto era eu, porque todo mundo se calava. Né? Quando eu fazia faculdade, tinha um amigo muito querido que ele pegava uma faca e riscava no chão da sala de aula e dizia assim, riscava e falava assim, ela chegou, gente. Né? Ela chegou. E riscava o chão com uma faca, dando aí a entender, né, que eu era uma pessoa lombrosa, uma pessoa irascível e que eu estava vindo aí de Ceilândia. Então, as pessoas tinham que... Né? Então, faziam essa associação. Eu sofri vários preconceitos. Eu me lembro uma época, eu estava estagiando, né, fazendo direito, e eu fui buscar um processo no gabinete do Tribunal Superior. E aí eu entreguei um documento para o servidor, e quando ele olhou o documento, ele viu o endereço. Tinha o endereço de onde eu residia. Aí, quando ele já tinha me entregue o processo. Quando ele olhou o documento e viu que eu morava em Ceilândia, ele tirou o processo da minha mão e disse, doutora, esse processo ele vai ser concluído agora. Né? Então, isso aí, gente, isso aí é o mínimo que eu posso contar para vocês. Então, teve um dia que E como eu sou uma pessoa, eu tenho 1,50 m, já disse a vocês, e sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de me mostrar, eu sempre usei curto, decotado, transparente, colorido, né? Eu tenho, felizmente, uma autoestima muito alta, né? E aí, numa dessas idas, estava a senhora é muito linda, viu? Muito bem arrumada. É disso que nós precisamos, mulheres empoderadas, viu? E aí eu estava conversando com essa colega, que hoje é desembargadora. Ela foi me apresentar a um outro desembargador. Eu estava nesse dia toda de amarelo. Vestido amarelo, sapato amarelo, tudo amarelo. Né? Aí a desembargadora me apresentou uma pessoa e disse assim, olha, essa é a doutora Lúcia Bessa. Mas ela é competente demais, viu? Mas, ora, ela é assim, ela se veste assim, ela fala alto, né? Mas ela é competente demais. Então, gente, é impressionante como a gente sofre as mais diversas espécies de preconceito, de violência. E depois eu assumi um cargo, e aí nós recebemos também as violências
não só institucionais, mas violência política. Nós viemos para esse mundo para, como diz aqui o camarada, para arrasar mesmo, entendeu? Para a gente conquistar o nosso espaço, para demarcar o nosso espaço, que nós estamos aqui sim, nós estamos na posição, nós amamos política, nós gostamos de política, nós sabemos fazer política, nós queremos o nosso espaço neste mundo. E outra, eu digo sempre, a gente não pede, viu? A gente não pede, porque cidadão e cidadão não pede, a gente exige, né? A gente exige. Então, a gente não deve pedir com pires na mão, pelo amor de Deus, será que dá? O que é isso? Um dos empregos, assim, eu acho que foi marcante, assim, um dos seus currículos foi ser secretária no governo que se passou. Qual foi as maiores dificuldades de estar dentro desse governo, doutora? Olha, foi um desafio tremendo na minha vida. Vocês que estão nos escutando, eu já disse mais ou menos um pouquinho da nossa história, e eu recebi esse convite para ser subsecretária de Políticas para as Mulheres quando eu era presidente do Conselho de Direitos da Mulher do governo de Brasília. O nosso, então, secretário de Estado de Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social e Trabalho, que é o Joy Vale, que era o presidente, aliás, era deputado distrital e secretário de Estado. E aí ele fez o convite para que a gente pudesse aceitar esse grande desafio. Eu tinha vindo de uma grande realização de uma conferência distrital de políticas para as mulheres, onde, naquele momento, a gente tinha feito uma escuta em todas as regiões administrativas acerca daquilo que poderia nortear as políticas para as mulheres naquele período. E ele percebeu o trabalho que a gente estava realizando e fez esse convite. Agora, eu confesso a você que eu nem acreditei quando ele fez esse convite. E quem estava do meu lado era uma amiga queridíssima minha, chamada Elisângela. Nós fomos para uma reunião com o nosso querido deputado, e aí ele perguntou para mim assim, né? E aí, doutora Lúcia, se eu precisar da senhora, a senhora pode estar à disposição? Eu disse, claro, deputado, estou aqui para a sua disposição. Se o senhor continuar com essa intenção de zelar pelas mulheres do Distrito Federal, eu estou do seu lado. Beleza, vim embora com a Elisângela entramos no carro, ela virou para mim e disse assim, Lúcia, você viu? Eu falei, vi. Lúcia, ele quer que você trabalhe com ele. Eu falei, que conversa, menina? Ele perguntou se eu estava à disposição dele. É claro que eu estou. Eu estou à disposição dele e de quem trabalhar em prol das mulheres do Distrito Federal. Ele, Lúcia, você não entendeu, Lúcia. Ele te fez o convite. Conversa fiada, Elisângela. Que convite que nada. E ela me perturbou tanto com esse convite, que ele tinha feito esse convite, que eu cheguei em casa, exatamente nesse local onde eu estou aqui, que eu falei, quer saber? Eu vou ligar aqui para a assessora dele, minha querida Bel, e vamos ver que história é essa, né? Eu liguei para a Bel. Quando eu liguei para a Bel, ela disse, Lucinha, que maravilha, Lucinha, eu estou feliz demais. Esse cargo foi feito para você, só você para assumir isso. Lúcia, você foi talhada para esse cargo. Eu, que cargo, meu Deus? Lúcia, aí me elogiou e não sei o quê. E eu não entendi nada e fiquei com vergonha de perguntar o que é que eu tinha aceito. Até então, eu não sabia o que eu tinha aceito. Aí tá. Passou e tal, etc, etc. Depois de muita luta, eu fui conversar fui para o gabinete dele, e lá no gabinete dele é que eu fiquei sabendo que ele tinha, que ele estava verdadeiramente me convidando para um dos cargos mais altos do governo Hollenberg, que era o cargo de subsecretária de Políticas para as Mulheres, onde eu tive sob a minha responsabilidade quase 200 servidores e servidoras, e geri 17 equipamentos públicos, dentre eles 4 centros especializados de atendimento à mulher, 9 núcleos de atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica, uma casa-abrigo, 2 ônibus lilazes, né? E a Casa da Mulher Brasileira. É isso. De onde veio essa solidariedade às pessoas? De onde veio isso? Eu aprendi muito cedo com uma mulher tremenda na minha vida que a gente não serve se não servir. Eu aprendi muito cedo com essa mulher tremenda na minha vida que todas as pessoas têm algo para contribuir com a vida do outro e para ajudar. Eu aprendi com essa mulher tremenda na minha vida que ninguém é tão minimamente hipossuficiente que não possa ceder parte da sua vida, da sua existência para enaltecer e valorizar essa outra pessoa.
E essa pessoa que me demonstrou isso foi mamãe, já falei aqui para vocês, falo dela sempre, porque é uma pessoa que faz parte de toda a minha vida, de toda a minha jornada, e que me ensinou a dignidade, me ensinou a entender que é possível a gente ser feliz apesar das adversidades, que a vida da gente não depende do outro, né? Que a minha felicidade não pode depender da sua, né? Que a minha felicidade, que minha vida está nas minhas mãos. Nas minhas mãos está o meu destino, nas minhas mãos está a condução da minha vida. E eu aprendi isso com mamãe. E com esse senso de justiça, com esse senso de querer fazer o bem, foi que eu cresci, né? Eu cresci num lar onde imperava a honestidade, a dignidade, o respeito, né? Principalmente pelo outro e pela outra. Doutora, como você está falando um pouco de família, como é a sua família hoje? A Lúcia Bessa em família, como anda? Com filhos, casada, solteira, onde a cidade atual que mora? Fala um pouco sobre a sua vida familiar aí. Eu moro aqui na colônia, eu moro aqui no Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Moramos, eu e minha filha. Infelizmente, eu perdi meu marido agora, vai fazer 2 anos, no dia 9 de maio. Eu tinha um companheiro de vida, né? Um companheiro de vida. Eu fiz o que fiz, grande parte das coisas que eu fiz, porque eu não tinha um marido, né? Eu tinha um parceiro de vida, eu tinha um companheiro de projetos. Nós tínhamos projetos juntos. E, infelizmente, ele não está mais conosco, meu marido, infelizmente, não está mais aqui, mas as lembranças e a forma como ele conduziu a nossa relação é, para mim, um motivo de grande satisfação. E ele nos deixou, né? Esse relacionamento tem um fruto, que é minha filha, Beatriz, que tem 17 anos de idade, é uma minha parceira, minha companheira, minha amiga querida, que muitas vezes ela acha que é minha mãe, né? Muitas vezes ela acha que os papéis se trocaram. Mamãe não é assim. Mamãe, onde a senhora vai? Mamãe, a senhora me coloca aqui a sua localização em tempo real, né? Então, é assim, uma pessoa que está comigo todos os dias, que caminhou comigo, né, durante toda essa jornada aí, desde bebê, Beatriz caminha comigo. E para mim é uma felicidade muito grande, uma satisfação muito grande poder ter Beatriz do meu lado, né? Meu marido se foi, mas minha filha está comigo e minha grande parceira. Então, eu sou uma pessoa viúva e tenho a minha filha do meu lado, minha amiga e minha inseparável companheira. Sua bandeira maior que a senhora levanta é a bandeira da mulher? Foi por isso que a senhora veio a ser ativista e feminista? Por ver carências no meio? Ou teve um ponto específico a isso? É uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas me fazem essa pergunta, por que iniciou essa minha luta e tal. A minha bandeira maior é o combate e enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e meninas. É por isso que a gente luta, é para isso que a gente tem direcionado todos os nossos esforços. E nós temos direcionado a nossa vida para essa temática de combater e enfrentar. Parabéns para você também, irmão. Todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Talvez, um dos motivos pelos quais eu empunhei essa bandeira é porque vivi num lar de violência, né? Vivi num lar de extrema violência. E vivi nesse lar vendo mamãe correr por um lado, junto com os filhos mais velhos e eu muito bebê, bater numa porta e a porta não abrir, bater em outra porta e a porta não abrir, onde nós não tínhamos delegacia especial de atendimento à mulher, nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, nós não tínhamos a lei do feminicídio, nós não tínhamos nenhuma legislação afirmativa para auxiliar essa mulher para sair do ciclo de violência. E aí eu via tudo isso e cresci entendendo que eu não só tinha que fazer alguma coisa, podia fazer alguma coisa, como eu tinha a obrigação de fazer alguma coisa, né? E foi dentro desse cenário que eu construí a minha militância. Foi dentro desse cenário que eu construí esse meu desejo da pacificação, da justiça social, da valorização da mulher, de retirar essa mulher e esse jovem, essa menina, do ciclo da violência e fazer com que ela seja
a protagonista da própria vida, fazer com que ela entenda que aquela situação onde aquele homem está impingindo a ela não é um amor, não é carinho, não é um ciúme, mas muitas vezes é controle, dominação e violência. Então foi nesse cenário que eu construí a minha militância, que construí o meu ativismo e que tem norteado toda a minha existência. Qual foi a causa que a senhora pegou, que a senhora esteve à frente como advogada, que com mais dificuldade nessa sua trajetória do direito? E a senhora assim, pegou assim, e falou assim, eu não acredito que eu estou à frente dessa causa. Eu, como advogada, eu nunca tinha passado por isso. Teve uma causa assim, Você sabe que quase todas. Em Quase milhares, todas né? são assim. Não há demanda fácil. Não há causa que seja menos complicada. Não há causa que a gente não se empenhe. Porque todas as causas, nós não vemos aquela situação como uma causa a se defender, mas como vidas a serem resgatadas, a serem restauradas. Quando vivemos algo assim, tudo que nós queremos é mostrar que existe vida pós-violência doméstica. É verdade, Ruth. E pegando essa frase de Ruth, muitas mulheres chegam para nós completamente destruídas. Destruídas física e psicologicamente. Muitas não se percebem nem mais como seres humanas que são. Muitas não conseguem mais administrar suas próprias vidas. Então, essa é uma causa que não é fácil. Porque você aí está lidando com o sentimento mais profundo dessa mulher. Você está lidando com aquilo mais... de mais profundo dela, né? Que é a sua própria existência, é o seu próprio sentir-se mulher, sentir-se humana. E isso, amado, é mais caro do que qualquer patrimônio material que a gente possa litigar ou que a gente possa defender. Então, patrimônio imaterial, que é a honradez, que é a respeitabilidade, que é a credibilidade, que é o amor próprio dessa mulher, que é fazer com que essa mulher perceba que ela não merece viver naquela situação de violência, fazer com que essa mulher perceba que ela não merece viver num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Essa é uma causa que não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes você não luta só contra o agressor, né? Você luta contra toda uma sociedade construída para dizer para essa mulher que verdadeiramente ela é uma vadia, é uma puta, é uma prostituta, não vale estar naquele lugar, porque o lugar de fala dela não deve ser respeitado. Então, a gente luta contra toda uma estrutura, não é? E olha, lutar para você receber um cheque, lutar para você restabelecer uma posse, é difícil? É. Mas você lutar contra uma estrutura machista, lesbofóbica, transfóbica, discriminatória, racista, é muito difícil. Doutora, vamos falar um pouco de política, porque eu sei que a senhora já teve aí dentro. A senhora vive praticamente sempre nesse meio aí, né? Como foi ser candidata a deputada, os envolvimentos? A senhora ainda acha que falta mulheres que se posicionem para estar lá dentro? Qual é a posição da senhora sobre esse requisito aí? Sem dúvida nenhuma, eu conclamo a maioria da população deste país, eu conclamo a maioria dos eleitores e eleitoras deste país, que é a população feminina, a se colocar à disposição para disputar um cargo político. Eu achei maravilhoso você deixar isso para o final do nosso bate-papo, porque eu acho que é o corolário, é a gente coroar a nossa conversa, é falar na participação política das mulheres no cenário de representação e de decisão desse país. Não há possibilidade em falarmos em democracia plena no país, onde a maioria da população não está representada no parlamento. Nós temos 10,5% de mulheres no Congresso Nacional. Nas eleições municipais, nós tivemos apenas 12% de mulheres eleitas prefeitas. Nós tivemos apenas 16% das mulheres eleitas como vereadora.
Então, amados e amadas, não é? Essa conta não bate. Se nós somos a maioria da população deste país, quase 55% da população do país, e somos quase 53% da população de eleitores e eleitoras, e temos uma pífia representação política no parlamento, algo está errado no País das Maravilhas. Não é? Então, algo tem que ser feito para fazer com que se fomente, se estimule, não é? E fortaleça as candidaturas femininas. Nós precisamos de mulheres em todas as esferas de poder. Nós precisamos de mulheres na Câmara Legislativa. 24 cadeiras, 3 mulheres. Nossos quase 5.700 municípios deste país precisam, sim, de mulheres. Não é? E não são as mulheres só que precisam das mulheres. Mulheres e homens precisam de mulheres. E por que isso? Porque não há democracia sem a maioria da população ser representada nessa democracia. É isso. Precisamos fortalecer as candidaturas femininas. O cenário político é um cenário hegemonicamente machista e masculino. Nós temos 33 partidos políticos. Sabe quantos são presididos por mulheres? 4. Nós não queremos, a nossa luta não é pelos 30%, não. Nós queremos paridade já. Nós queremos 50-50, nós queremos 50%. Né? Nós queremos o nosso lugar. Eu não quero o seu lugar, Carlos, enquanto homem. Eu não quero o lugar do Renato. Não, eu quero o meu lugar. E é o meu lugar que não está sendo disponibilizado para mim. Então, eu quero o meu lugar. Para terminarmos, nessa situação atual de governo, qual é o posicionamento que a senhora dá ao nosso querido Bolsonaro? A senhora apoia a gestão que ele está à frente? Ou a senhora tem pontos negativos ou tem pontos positivos nessa gestão? Qual é o que acha que é preciso ainda ser feito? Porque nós estamos em pandemia, estamos vendo dificuldade. Então, eu queria que a senhora deixasse aí um pouquinho sobre a... Você viu que eu até sentei direito na cadeira, né, para falar sobre isso. Né? Eu até me posicionei aqui na cadeira para falar sobre isso. Minha amada, meu amado, o que dizer, não é, de um gestor público, de um presidente de um estado gigante, de um país gigantesco, com dimensões gigantescas como o nosso país, que vai na televisão e diz que é uma gripezinha? O que dizer de um gestor que comparece em manifestações públicas sem máscara? O que dizer de uma gestão que manda colocar máscara naquele lugar? O que dizer de uma gestão que diz que tais e tais remédios são suficientes para eliminar o vírus, contrariando todas as determinações da Organização Mundial de Saúde e todas as determinações de todos os cientistas que hoje estão estudando e dedicando a sua vida para debelar essa pandemia terrível pela Covid-19. Minhas amadas e meus amados, nós precisamos de um presidente, nós precisamos de um líder. Nós estamos num dos momentos piores da nossa história. Quase todos os estados brasileiros estão em situação vermelha. A nossa saúde está na UTI. Pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais. Não temos oxigênio, não temos remédio para fazer a anestesia da intubação. Nós não temos médicos, não temos servidores e servidoras. Os nossos médicos e médicas estão esgotadas e esgotados. Estão sofrendo, né, por tudo isso e muito mais. O que dizer? Então, nós precisamos de um líder que coloque este país da forma como ele necessita e merece. Nós não queremos uma saúde que escolhe quem vive ou quem morre. Nós queremos uma saúde que não segrega. Nós queremos um país onde todas e todos podemos e possamos viver de forma igualitária, equânime, com direitos e oportunidades iguais. Nós não queremos um país onde, infelizmente, aqui neste país, é o país que mais mata a população LGBT. O nosso Brasil é o país que está em 5º lugar que mais assassina mulheres.
Então, nós precisamos urgente e já de um presidente, de um líder, de um gestor que priorize a vida dos brasileiros e brasileiras. Nós queremos um governo que entende que a vida humana é prioridade, que a educação é prioridade, que a saúde é prioridade. É isso que nós desejamos. Nós desejamos viver em paz. Nós desejamos viver dignamente. Nós desejamos que todas as pessoas em situação de vulnerabilidade sintam-se pertencentes a essa grande nação. Nós não estamos querendo mais, mas também não queremos menos. Nós queremos e exigimos o nosso direito à vida. Hoje, Carlos Vitor, nós estamos lutando pelo direito à vida. É só olharmos para o lado e a gente vê o caos que esse país está. A situação lamentável onde nós chegamos. É isso, amado. Qual é o posicionamento da senhora? Eu vou dizer a você o que eu gostaria. Eu gostaria verdadeiramente que fosse priorizada a saúde das pessoas. E em priorizando a saúde das pessoas, que nós tivéssemos hospitais de campanha equipados, que os nossos hospitais, os normais, fossem equipados, as nossas unidades de saúde tivessem servidores e servidores suficientes para nos atender. O que é que eu gostaria? Eu gostaria que a classe produtiva não fosse penalizada pelo que nós estamos passando. Gostaria também que toda a população tivesse o senso de responsabilidade coletiva e social de que a minha vida depende da sua. A sua vida depende da minha. E que não houvesse aglomerações, que não houvesse festas clandestinas, que as pessoas entendessem que esse momento é o momento onde nós temos que cuidar do outro, cuidar da outra. Né? Se é necessário o lockdown, que façamos o lockdown verdadeiro. Não é aquele de faz de conta, onde eu abro a minha loja pela metade, aonde eu vou para uma festa clandestina. Ora, isso é lockdown aonde? Né? Eu finjo que tem lockdown, não é? E eu finjo que estou participando desse lockdown. E nesses fingimentos, as vidas vão se esvaindo. Nós vamos perdendo os nossos entes queridos. Né? A gente vê as vidas se esvaindo pelas nossas mãos. Carlos Vitor, nós estamos passando por um momento muito peculiar. Um momento extremamente difícil, onde está sendo exigido de mim e de você uma postura, onde está sendo exigido de mim e dos governos legitimamente constituídos posturas sérias de respeito à vida, de respeito à integridade das pessoas. É isso que nós estamos exigindo, não pedindo. E aí vai um apelo a todas as pessoas, né, que estão nos assistindo agora. Façam cada uma a sua parte. Né? Cuidem de si. Cuidando de si, você está cuidando do outro. Aos nossos jovens, né? A nossa população jovem, né? A toda a nossa população, que tenham os cuidados que são determinados pela Organização Mundial de Saúde, e aos nossos governantes que elejam a vida como prioridade. Elejam a vida como prioridade. Não meçam esforços para cuidar da população. E, sobretudo, não politize essa crise. Não politize essa crise. É uma crise de saúde pública, é uma crise política, mas não se misturem as coisas. Né? Cuidem das vidas das pessoas desse país. Esse país não merece o que ele está passando. Ele verdadeiramente não merece. A população não merece o que está passando. Desde já quero agradecer, viu, por essa oportunidade de conhecer um pouco da história da senhora. De hoje, nossa entrevistada da noite é a nossa queridíssima doutora Lúcia Bessa, ativista, feminista, graduada em Direito, pós-graduada também. Pós-graduada. Qual a graduação da senhora? Em Direito do Trabalho e Metodologia Didática para o Ensino Superior. Parabéns pela sua formação e pela sua jornada. Eu quero agradecer a você, Carlos, agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, que oportunizaram
essa oitiva, essa escuta, e fico muito feliz por estar aqui com vocês e poder compartilhar parte das nossas experiências de vida, compartilhar os nossos entendimentos e dizer a todas e todos que nós estamos à disposição, que estamos juntos, nós estamos juntas, unidas e unidos contra tudo aquilo que não é bom para as nossas vidas e em prol das verdadeiras e boas causas. E uma delas é aquela que eu defendo desde quando a gente se entende por ser humana e ser mulher, que é o combate e enfrentamento a todas as formas de violência contra mulheres e meninas. E um recado, de modo muito especial, a todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, é que não aceitem nenhuma violência, se posicionem em não aceitar, denunciem a violência. A denúncia salva a sua vida, salva a vida de seus filhos e filhas. E aos nossos homens que estão aqui assistindo, eu quero dizer a vocês que nós queremos vocês como nossos parceiros, nossos companheiros de vida e de projetos donos. Não são proprietários de nossas vidas. Fique conosco, caminhe lado a lado conosco. É isso que verdadeiramente importa. Nós queremos construir uma sociedade pacífica e pacificadora, onde os nossos filhos possam entender que não é normal bater e nem é natural apanhar. Porque, afinal de contas, o que nós queremos é viver. E o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão e de toda contaminação pela Covid-19. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Querendo saber mais da doutora, estarão nas descrições do vídeo. Também deixarei o número de contato dela para qualquer coisa você precisar. Deixaremos o e-mail também na descrição do vídeo no YouTube. Um abraço no peito a todos que assistiram e a senhora também, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado. Um beijo grande para você, querido. Boa noite, gente.